Olá, irmãos. Olá, irmãos. Eu me chamo Aloísio E eu me chamo Yasmin. e nós vamos falar um pouco sobre a nossa história, o que nos fez perceber que Deus nos chama a este estado de vida. Bom, na minha vida, os sinais pelos quais eu fui percebendo que eu fui chamada, eu sou chamada ao matrimônio, principalmente se iniciou na minha família, no meu seio familiar. A minha família que sempre foi esse regaço de paz na minha vida, E desde sempre foi algo bom de se viver. A família um carinho de Deus, Tenho muitas memórias, muitas lembranças boas, na família. Então, assim, para mim sempre foi algo excepcional. E só que à medida que eu fui crescendo, na minha adolescência, na minha fase adulta, principalmente na minha adolescência, eu fui adquirindo muitos medos, Eu fui vivendo e tendo muitos medos de me relacionar, principalmente. Também chegando na minha fase adulta, eu era uma pessoa assim cheia disso, de muitos medos. E aí foi quando eu tive uma experiência com Deus, em 2017, 2016, 2017, no Renascer de 2017, o Senhor, ele dava, para a pessoa uma visualização de um campo, e esse campo ele era cheio de muitos matos. E aí o Senhor, ele via como que podando esses matos, E hoje eu percebo, assim, na minha vida, que ele ia me curando desses medos, podando esses matos, me curando muito desses medos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida. E eu tinha muitas dúvidas, com relação ao meu estado de vida. Primeiro, como eu não me relacionei com nenhum homem anteriormente, eu acreditava que eu poderia ser uma religiosa, que Deus estava me purificando para viver algo assim. Mas à medida que eu fui adentrando essa experiência com Deus, fui vivendo alguns retiros, Fui tendo essa intimidade com Deus, Deus também foi me proporcionando esse novo horizonte, Do relacionamento de um homem e uma mulher. E foi aí que eu conheci o meu esposo, o Aloísio. Nós nos conhecemos na comunidade católica Shalom, graças a Deus, na turma de crisma. Eu não era crismada ainda. Eu fui ter uma vivência religiosa, da igreja, muito tardia. Eu não cresci no âmbito religioso, Eu fui ter a minha experiência mesmo um pouco mais tarde. Mas bendito seja Deus por tudo, que providenciou tudo, Porque se eu tivesse, talvez, não sei se iríamos nos conhecer. Mas enfim, nós nos conhecemos na crisma e a partir disso eu fui me abrindo para viver, esses relacionamentos. Eu já anteriormente já me relacionei não profundamente com outros rapazes, eram apenas algo muito passageiros, que chamam. Só que quando as coisas iam ficando mais profundas, eu me afastava e eu tinha muito medo. E com o Aloísio, foi diferente. Eu fui percebendo que aqueles medos, eu queria enfrentar esses medos, Deus foi me dando assim esse desejo de viver esse novo, na minha vida. E aí nós começamos a namorar, e aí foram as experiências do namoro. Vivemos 5 anos de namoro. E bendito seja Deus, por esses 5 anos. E eu fui sendo muito curada nesse relacionamento, dos meus medos, onde nós fomos experimentando, esse novo de Deus. E a partir disso... E aí, assim, a gente que partilhando também a minha experiência, assim, antes, a gente fala sobre propriamente a nossa vivência, assim, a dois, assim. Eu acredito que eu fui um pouco diferente dela, assim, eu tinha, assim, experiências positivas, também outras não tão negativas, outras não tão positivas, E eu não tinha aquele desejo, assim, nossa, eu quero... Sempre tive vontade, de me casar. Não,
E dentro, algo que foi me marcando, né? Que foi me marcando, assim, era algo assim que eu não conseguia ver muito, perceber, de que nós podíamos ter trilhar um caminho autêntico com Deus e ter uma vivência uma vivência de namoro nesse sentido, né? Para mim eram coisas um pouco antagônicas. E quando eu fui me marcando muito, né? Quando eu fui fazer minha experiência pessoal com Jesus, lá em 2011, no Renascer, de lá para cá eu fui fazendo experiências, naquele tempo eu fui fazendo uma experiência assim, primeiro de que Deus me amava, né? E Ele ia me inserindo dentro de uma vida de oração, uma amizade com Deus, e foi essa vivência espiritual, ela foi marcando muito minha vida, assim, o meu olhar foi um pouco sendo purificado nesse sentido. E Deus ele foi despertando um desejo muito grande por Ele, né, pela vontade dEle. E aí eu fui em missão, né, dentro do processo de descoberta vocacional. Eu vivi 1 ano, né, dentro da comunidade de vida. E ali, para mim, foi como que Deus, ele me favorecendo, né, uma experiência de que eu pudesse, de fato, ter o meu olhar sendo purificado, né, foi uma experiência, assim, também que eu fui tendo um outro olhar. Eu pensava de que Deus me chamava ao sacerdócio, né, mas depois, dentro da experiência que eu fui fazendo, né, dentro da obra nova que Deus foi fazendo no meu coração, eu fui percebendo de que, na verdade, seria como que uma fuga, né? Eu fui fazendo algumas experiências, né, com famílias assim, que eu fui, nossa, eu quero ser desse jeito, né? Uma família assim de Deus e tal, e foi me marcando, né? Eu fui meio sendo despertado, né, para essa experiência. E aí eu entrei em 2011 no Shalom, aí vivi 2 anos do grupo de oração. Aí eu fui missão em 2014, quando eu retornei em 2015, né, no final do ano, em setembro. Aí eu fui retomando, né, eu fui fechando meu discernimento. E aí eu entrei dentro da comunidade de aliança. E aí o meu apostolado, né, o padre Clétis estava na missão, ele era o coordenador apostólico, e aí ele me confiou estar à frente da turma da Crisma, né? E aí eu, no ano de 2016, aí foi assumir a turma da Crisma, né? Aí quando foi no ano seguinte, 2017, aí eu conheci essa pessoa aqui maravilhosa, né? E dentro de mim, dentro do meu coração, Deus foi fazendo essa obra nova, né? Então, um olhar novo, né? Essa amizade com Deus, ao mesmo tempo foi curando meu coração, assim, para ter um olhar assim mais purificado mesmo, né? E aí a gente foi se conhecendo, né? Mas não teve aquela coisa, né? Não, a gente se conheceu, e aí a gente foi começar a ter um olhar novo, um olhar diferente, assim, já no final da Crisma, né? A conclusão da Crisma, aí a gente foi, já, para mim foi muito, muito, muito importante essa experiência, né? Essa amizade, porque foi, na minha vida, assim, foi como que tendo essa experiência de confiar, né? Foi de fato algo bem natural, nós fomos crescendo numa amizade, e aí para mim eu tinha uma pessoa de confiança do meu lado, né? E aí quando terminou a crise, a gente pensou assim, rapaz, por que não, né? Por que não? E aí foi onde nós, aí quando foi no final do ano, né, em janeiro de 2018, a conclusão do retiro, aí ficou aquela amizade, e aí a gente, rapaz, acho que Deus quer algo mais, né, do que essa amizade aqui. E aí a gente foi vivendo a experiência da caminhada, né, fizemos um processo de 6 meses, 7 meses, né, de caminhada, a gente foi se conhecendo um pouco, e ao longo desses 5 anos de namoro, né, nós estamos a morar em 6 de agosto de 2018, né, esse tempo de caminhada de namoro, acho que foi muito, para mim foi muito importante, né, a vivência, assim, para mim, assim, a vivência da castidade, ela foi como que canalizando as minhas potencialidades, né,
para Deus, né? Onde a gente vai colocando ali toda a nossa força, né? Naquilo que é mais importante, no tempo, né? Ao mesmo tempo, essa descoberta de se deixar ser amado por outra pessoa, né? Foi algo muito positivo para mim, foi muito enriquecedor, né? Uma pessoa assim maravilhosa mesmo, cheia de muitas virtudes, onde eu fui aprendendo mesmo a amar, a servir, né? Uma pessoa ali que está ali do teu lado e você precisa se dispor ali, né? E fui percebendo assim que de fato é um serviço de caridade, né? Uma vivência a dois, assim, é um serviço de caridade que nos enriquece, né? Que nós vamos sendo santificados também e vamos também sendo sempre convidados a sairmos de nós, a termos um olhar para fora, né? A uma experiência de serviço mesmo. Para mim assim foi algo muito nobre, assim, muito nobre mesmo. E como ele foi falando, né, esses 5 anos de namoro, quando a gente foi se abrindo, né, e aí o namoro foi uma via de cura, creio que para ambos, né, tanto para mim quanto para ele, né, nós fomos, como que Deus foi nos ensinando a nos relacionar, né, ele tinha sua história e eu tinha a minha, e aí Deus nos une, graças a Deus. E nós fomos aprendendo a nos relacionar, né? Durante esse processo também vivemos algumas crises, né? Mas o Senhor que vence tudo, né? Tudo à base da oração. O Senhor, Ele vence. E chegados o fim dos 5 anos... Também assim, foi importante que eu queria falar, né? Porque essa questão de a gente sempre foi rezando foi muito positivo, assim, né? Porque sempre em momentos pontuais Deus falava, né? No início, Deus foi dando uma palavra, assim, que foi direcionando, né? Onde ele ia dizendo, né? De que nada é impossível para Deus. E foi marcando, né? Em cada momento, assim, o que a gente rema, né? vendo. Do nosso namoro. Essa foi o rema do nosso namoro. Nada é impossível para Deus, né? E em cada momento, assim, né? Dificuldades, de a gente parava, rezava e Deus se manifestava, né? A gente estava um pouco assim, meio para baixo, tá? A gente ia parar, não, acho que não dá certo não. Aí fui rezar, e aí Deus, não, ele vai fazer uma obra nova, algo novo assim, foi algo assim que foi reconstruindo. E a gente foi sempre sendo marcado assim, foi muito enriquecedor, né, essa vida espiritual. Todas as vezes, assim, como o Aloysio ele já vivia nesse quesito oracional, né? Eu sou mais nova, digamos assim, na caminhada, então sempre para mim foi muito marcante. Eu nunca tive uma experiência de namoro e namorar ainda, rezar e ouvir de Deus, né, era sempre algo muito marcante para mim, sabe? Era muito marcante porque Deus de fato ele ia adentrando na nossa humanidade e adentrando dentro do nosso coração. Deus que sondava o nosso coração, né? Sabia de tudo. Então, assim, para mim foi algo de fato muito enriquecedor, né? Todas as vezes que nós rezávamos juntos, Deus falava assim, faltava Deus descer do céu, sabe? Era algo realmente muito forte. E nós temos, né, ainda temos anotado todas essas orações que foram pontuais para nós, foram direcionamentos, né? Até quando nós queríamos casar, o Senhor disse que não, né? Um ano antes, creio que 2021, mais ou menos, nós já estávamos rezando e aí Deus disse que não era tempo, né? E Deus falava que era para nós nos dedicarmos aos nossos serviços. E assim nós fizemos, e aí depois que de uma escuta a Deus também, nós fomos rezar de novo. E aí o Senhor se manifestou dizendo que já era tempo. E essa experiência também, assim, né, que a gente foi vivendo, né, a gente foi começo de 2022, na verdade, a gente já foi ali no desejo, a gente foi já iniciando os processos, a gente foi mandar a carta em setembro, mais ou menos, de 2022. E essa experiência foi muito, assim,
um tempo de espera, né? Um tempo assim também de purificação, mas também muito rico, né? E aí, quando mandou carta em setembro de 2022, e aí quando foi em janeiro saiu a nossa resposta, né? E aí a gente já ia se preparando, né? Já estávamos na intenção de adquirir a nossa casa, né? De construir nossa casa, e foi percebendo assim, a generosidade de Deus na nossa vida, né? Porque Deus foi se utilizando, né? Das pessoas, e nós fomos ganhando muitas coisas dentro de casa, assim, né? Eletrodomésticos, muitas coisas mesmo. E assim, a gente fica assim mesmo boquiaberto, né? Com a ação de Deus. E nós fomos vendo assim de que a castidade, né? Que é um convergir para Deus, né? É um caminhar para Deus. Ela foi um sinal mesmo, assim, né? Um sinal pelo qual Deus ele vai alargando os canais da providência na nossa vida. Nós estamos tocando muito, muito mesmo, né? Somos muito gratos, assim, por esse caminho, né? Que Deus foi realizando na nossa vida, assim. A partir dessa experiência também, né? Do noivado, Deus foi, como o Aloysio ia dizendo, né? Foi alargando também as vias do amor, né? Na nossa futura família, no noivado, nós já íamos experimentando de Deus, como se diz, né? Deus barou tudo o que temos hoje, né? Porque não foi por meio de suor humano, mas foi pela pura e simplesmente graça de Deus. E uma coisa assim que eu lembrei, né? Que a gente tinha o desejo de casar no dia de São José, né? Mas infelizmente não foi possível, né? Casar no dia de São José. Mas a gente se casou no dia de Santa Clara, dia 11 de agosto de 2023. Né? Mas a gente só não casou no dia de São José, mas São José esteve ali presente em todos os momentos, né? Com a sua providência, com o seu Me deu um cuidado. jeitinho, assim, pra tudo, São José, né? Típico brasileiro. Ele deu um jeito, assim, e ele providenciou. A gente só não casou nesse dia, mas São José estava em tudo, em tudo. Seja eu não ter um emprego, eu ficar desempregada, até eu conseguir um emprego. O Aloysio também conseguiu um novo emprego, né? Para que nós conseguíssemos pagar todas as contas, para que nós conseguíssemos pagar tudo aquilo que nós... que o Senhor estava mesmo querendo que nós fizéssemos, seja na providência de tudo que para dentro da nossa casa, né? Deus, o Senhor providenciou cada mínimo detalhe, né? É interessante porque quando a gente recebeu a resposta, né, dia 20 de janeiro de 2023, né, o parecer positivo, né, a gente recebeu isso na sexta-feira, a resposta, né? E aí quando foi na terça-feira, né, que antecedeu a sexta, ela tinha sido demitida do serviço. A gente ficou assim, meu Deus, né? E a gente estava precisando de uma segunda renda para compor, para poder ajudar no custeio, né? Enfim, na construção da casa, era casa, festa e tudo mais. A gente foi percebendo assim de que Deus ele foi se manifestando, né? De forma muito, muito pontual. E assim também, né? Foi toda a obra de Deus, dá para falar assim nos mínimos detalhes, né? A ação de Deus. Mas é sempre muito positivo. E também assim hoje, né? Casados, já tendo passado todo esse momento, né? Do casamento, já tendo feito ali um ano e alguns meses, né? A experiência que eu faço, né? É algo de viver o extraordinário todos os dias da minha vida, assim, é algo que eu fico muito impactado, né? Porque o que mais marcou não é a festa, né? Não foram os convidados, né? Naquele momento ali, a mesa tem sua importância, a cerimônia, né? Mas é o ordinário, o dia a dia, assim, é algo que me toca profundamente, né? Onde eu acho que se nós todos pudessem viver, né, essa experiência assim, é como que Deus como que preparando, né, preparando o nosso coração, né? Acho que essa vivência assim, essa vivência ordenada, né, de tudo assim
que a comunidade nos propõe, que a igreja nos convida, né? Eu acho que tem tudo assim para que nós possamos ver de maneira mais pura, mais limpa, assim, né? Vivendo cada ponto, assim, e essa experiência que eu vou vivendo, assim, né? Eu sou, assim, muito apaixonado, né? Acho que cada dia eu vou me ficando assim, rapaz, eu acho que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz de estar casado. Sou muito feliz, assim, porque, de fato, eu acho que porque, primeiro, o amor de Deus, ele está acima de tudo, né? E aí a gente não vai gerando uma descompensação, né? Ah, você tem que me amar. Não. Porque Deus me ama, eu amo. E assim vai se tornando recíproco, né? E não vai gerando fardo, não vai gerando peso. E é isso. Eu comungo assim com a mesma ideia do Aloysio, né? Nós vamos vivendo dia após dia. Porque não é nas pompas, né? Não são na vivência das redes sociais, mas é naquele escondimento onde Jesus viveu os 30 anos escondidos na família de Nazaré. Foi ali que ele talvez tenha vivido, né, os dias mais felizes da vida dele. Então, assim, hoje, né, casada com o Aloysio, eu posso, né, comprovar e dizer, né, que é no escondimento do dia a dia, daquela vida ordinária, na beleza, na singeleza do dia a dia. Nós somos muito felizes, né? Nós vamos nos dando um ao outro, de modo que, tendo o grande exemplo da nossa vida, que é o Cristo, que se deu pela sua igreja, que se deu por nós. Então, assim, como ele ia falando, né? Não vai havendo descompensação, vai havendo sempre uma harmonia. E essa acho que é uma das grandes belezas, um dos grandes frutos que nós vamos colhendo, né? Colhendo do Senhor no nosso matrimônio. E é isso, né, irmãos? Essa nossa partilha sobre a nossa vida, a nossa história, a manifestação da providência de Deus em tudo que Ele fez na nossa vida, no nosso matrimônio. Então é isso, shalom. Shalom.